Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu tô aqui, peneirando pedrinha pra ver se acho alguma pepita. No episódio de hoje, vamos falar sobre Irmãos Sister. Livro de quem, Glênio? Livro de Patrick DeWitt. Oi? DeWitt. Decidam. Tá escrito aí. Esse autor nasceu em Vancouver, no Canadá. Como é que se fala Canadá, Glênio, em inglês? Canada. De novo. No Canadá. Muito bom. Já morou nos Estados Unidos e já escreveu outros livros. O que a gente tem informação é que esse é o único que está traduzido para o português, né? Então, Os Irmãos Sister, a partir de agora, na Rádio Caractere. O livro Os Irmãos Sister foi publicado pela editora Planeta, foi traduzido por Marcelo Barbão, nome peculiar esse. Sim. E a edição que eu tenho aqui comigo é de 2013. Informações, marido. Informações. 208 páginas de alegria e diversão, que a gente vai comentar daqui a pouco, e que tem uma história peculiar. Esse exemplar na nossa mão. A gente estava passeando em Curitiba. Exatamente. E procurando algum lugar para comer. E achamos um stand, uma feirinha de livros muito baratos. Shopping Estação. No Shopping Estação, isso aí mesmo. E assim, como quem não quer nada, circulando pelos livros. A gente nunca quer nada no meio de livros. A gente viu essa capa e lembramos que a gente tinha visto em algum canal do YouTube, alguma coisa assim, um comentário sobre essa obra e tava muito barato. Falei, vamos ver. A gente nunca leu nada de Velho Oeste. Tava muito barato mesmo. Muito barato mesmo. R$5. Aí, ó. A gente já trouxe mais uns 2 ou 3 livros junto. Foi. E ficou aqui olhando pra gente na estante. E nesse mês de aniversário, por que não? Não é mesmo? E trouxemos ele pra fila de leitura, adiantamos ele aqui. E foi uma leitura legal, eu acho. O que você... Primeira impressão, assim. É uma história divertida. Posso falar um pouquinho já da história, né? Pouquinho porque a gente... Porque você quer falar mais coisas. Marido escondendo o jogo. Bom, os personagens, eles são 2 assassinos. 2 assassinos profissionais, vamos dizer assim. Velho Oeste, né? Século XIX. Estados Unidos. Só que é uma dupla muito doida. É uma dupla muito engraçada. Quem conta a história, né? Por quem a gente percebe a perspectiva da história, é o Eli, né? Um dos irmãos, o irmão mais novo. E ele vai contando, gente, narrativa engraçadíssima. Narrativa empolgante. E que a gente fica assim, como assim? Apesar do tema ser, assassinos no Velho Oeste, né? Daí a gente pensa, muito sangue, muita gente morta, muita violência. O autor conseguiu trazer leveza nessa narrativa, mesmo com esse tema. E ficou, assim, muito legal. E agora eu vou dar uma atravessada, vou falar. Para entender, para curtir a obra, vamos entender a época e o local. Exatamente. Porque é sempre mais interessante a gente, mesmo para uma leitura de fruição, de diversão, a gente ter um pouco desse conhecimento. O que era isso aí? Qual era o contexto deles? A história do livro acontece no ano de 1851, na Califórnia. E o que é a Califórnia no início do século XIX? Era simplesmente uma província mexicana que passou entre 1821 e 1831 por uma crise na nomeação de governantes. Ela tinha uma certa autonomia. Eles até então escolhiam seus governantes e daí o México passou a indicar e deu um rolo lá. E a partir da década de 1830, do início da década de 1830, diversos colonos americanos, especificamente dos Estados Unidos, né, para quem gosta da diferenciação, passaram a também morar na Califórnia. E a Califórnia também tinha um outro chamariz, né? Para que as pessoas fossem para lá. A princípio, era uma terra vasta, não muito explorada, e os Estados Unidos estavam nesse processo de expansão. Como a gente já falou em outras obras, as colônias já estavam formadas, e aí a gente puxa ali o livro do Leandro Carnal, episódio recente que a gente fez. A costa leste já estava bem formada e estavam no processo de expansão para o oeste. Exatamente. E no dia 13 de maio de 1846, dada a quantidade de colonos dos Estados Unidos lá e a pressão para que esse território passasse a ser parte efetiva dos Estados Unidos, iniciou-se a Guerra Mexicano-Americana,
Essa guerra terminou em 1848, praticamente 2 anos de conflito. E no finalzinho da guerra, os próprios colonos dos Estados Unidos que estavam lá, que não tinham ficado sabendo do início da guerra, da declaração de guerra, acabaram tomando a sede do governo da Califórnia e hastearam uma bandeira própria deles, que era uma bandeira branca e vermelha com um urso no meio, escrito República da Califórnia. Eita! E até hoje é a bandeira do estado. Sim. Então esta é a formação da base do estado da Califórnia. No contexto do livro, a gente tem a Corrida do Ouro. Exatamente. Alguns poucos meses antes de terminar a guerra, direto também sendo bem pontual, no dia 24 de janeiro de 1848, foi encontrado ouro na região de Sutter's Mill. E aí que cerca de 300 mil pessoas do resto dos Estados Unidos e muitas pessoas do exterior, e aí México, Ásia, Europa... Uma corrida mesmo pro local. Todo mundo começou a se atirar para a Califórnia. E é isso que o livro narra. Isso. Claro, os 2 irmãos, a gente só para ambientar a história do livro, eles vão atrás de alguém para matar essa pessoa. Eles vão pegar um segredo de alguém e matar por encomenda. A ideia deles não é garimpar ouro, não é fazer nada disso. Eles são os terceirizados ali nessa disputa. Exatamente, eles estão fazendo outro serviço. Tanto que eles passam a história, eles vão passando por cada localidade ali. Gente, é uma coisa de louco. E eles vão encontrando pessoas de todos os tipos, de todas as regiões, de diversos lugares, de culturas diferentes. Eles deixam isso claro, né? Tem a relação também com os indígenas, né? Isso. É bem interessante, assim, a obra nesse processo, e com esse entendimento da história, a gente vai percebendo essa ligação desses irmãos com esse processo histórico, porque está passando aquela região até eles chegarem na Califórnia. Porque realmente foi uma salada de gente de tudo quanto é lugar, e isso é bem mostrado no livro, e mostra também, especificamente na missão deles ali, o processo de garimpo, que começou com aquele garimpo de bateia, né? Aquele garimpo de peneira nos rios, e que depois foram evoluindo as técnicas, chegaram a evoluir as técnicas que a gente tem hoje em dia. Uma coisa que eu acho curiosa desse negócio da Corrida do Ouro é que esses garimpeiros de oportunidade, o grosso deles foi em 1849, e eram chamados de 49ers, pelo ano de 49. Para quem ouve a gente e gosta de futebol americano, o principal time da Califórnia é o San Francisco 49ers, e às vezes o pessoal não sabe de onde que veio. O uniforme é vermelho e dourado. Olha a referência. Referência total, né? Vermelho e dourado, e com o nome do maior período de expansão para a Califórnia. E daí, como você também falou, teve vários pontos positivos, teve construção de ferrovias, teve toda uma expansão de navegação a vapor, diversos benefícios para a região. Era uma mudança constante, né, na região. Mas teve problema com os nativos, teve deslocamento, teve alguns massacres. Ainda hoje a Califórnia é um dos lugares onde mais tem nativos americanos, mas não foi bonito, não foi tranquilo, não foi pacífico o processo. E todo esse disparo de imigração, de migrações e imigrações para a Califórnia, permaneceu até o início do século XX. Cresceu muito, e hoje em dia, para quem acompanha um pouco mais tecnologia, aí é o local onde fica o Vale do Silício. Então a Califórnia badalada. Situaram já, né? Apple, Google, isso. Olha o povo aí. Desde o início do século XIX, com guerra, e depois com Corrida do Ouro, e hoje em dia é o maior polo tecnológico do planeta. A Califórnia continua badalada pelo mundo. É onde o ouro brilha. É onde o ouro brilha. Cada ouro em sua época. E é essa maravilha desse processo aí de ouro e de expansão e de corrida do ouro. É o pano de fundo, exatamente, do livro. Sobre o livro, então. Sobre a narrativa. Como eu já deixei mais ou menos explicado antes, o Eli, que é o irmão mais novo do Charlie, vai falando, né? A gente vai acompanhando a perspectiva dele, né? Os pensamentos dele, nesse processo de perseguição a alguém que eles têm que assassinar. Nesse caminho, gente, tem muita coisa. Tem magia, né? Só pra gente ter... É 1851, né? O que é a mentalidade do que era magia, de quem mexia com isso? É Estados Unidos, tem de tudo. Ele vai acompanhando esse irmão é muito mais bravo do que ele, né? O Charlie. Mas o Eli, ele tem os momentos de... Como a gente pode dizer? Ele tem aqueles momentos que ele sai de si. E ele se transforma em outra pessoa extremamente violenta. É até a chavinha, né?
Tem. A chavinha da função, assim, agora eu tenho que trabalhar, vira a chavinha. Exatamente. Agora eu sou só eu mesmo, desliga a chavinha. Isso. Só que ele é todo sentimental, ele quer um futuro, ele quer um trabalho em que ele não precise matar as pessoas. O Eli é um personagem muito engraçado. Já o irmão, não. O irmão, ele sonha em viver matando as pessoas e morrer nisso. Ele é o estereótipo do pistoleiro do Velho Oeste, né? O Charlie. Exatamente. Nossa, eu lendo sobre o Charlie, eu lembrava muito do meu pai. Porque o meu pai sempre gostou de filmes de Velho Oeste. E quando assistia, né, era esse banho de sangue, era aquele... O cara super forte que pega as armas rápido. O duelo na rua central da vila. Sim, aquela caminhada. Gente, e daí é esse imaginário. O Charlie é exatamente esse imaginário de assassino do Velho Oeste. Já o Eli, ele é gordo. E por ser gordo, ele vai sofrendo bullying o livro todo. Ele vai sofrendo, sabe? Porque ele se interessa por alguém, por uma moça. Aí ele vai conversando com a moça e tal. Ele acha que a moça se interessou por ele. Mas aí a moça de repente fala, mas você, né, o físico. E daí, poxa, sou gordo, poxa. E ele tem um momento que ele tenta fazer uma dieta no meio do livro que é de chorar de rir. Morrendo de fome. E fazendo dieta. Comendo a saladinha. Ele vai no salão e o garçom não entende direito o que ele quer. Como assim ele não quer a parte mais substanciosa? Você não tá com fome? É a pergunta do garçom. Ele, tô. Ué, então, a gente entra num restaurante pra comer. Aí vem a cozinheira, ele pergunta pra cozinheira, exatamente. O garçom pergunta pra cozinheira, o que a gente faz quando a gente entra num restaurante? A gente quer comer? Ela responde. Gente, livro muito engraçado. Tem os momentos de luta que é aquela coisa. E eles são rápidos no gatilho. E eles se entendem pelo olhar. Então, os irmãos ali, eles têm um código. É muito engraçado. É um livro muito engraçado, muito leve, rápido de ler. Pois é, uma coisa que eu acho interessante, eles têm essa missão que foi passada pelo tal do Comodoro. Exato. Vai até tal lugar, lá encontra o sujeito, o Herman Kermit Worm, é o nome do alvo. Vão até lá e matam o cara, pra mim. Só isso. Isso. Só isso enquanto o Eli tá sabendo. Exatamente. É o que o Eli sabe. É o início do processo. Da tarefa deles. E o Charlie não discute, ele recebe essa missão, até tem uma crisezinha de comando, de responsabilidade entre eles ali e tal. Mas ok, recebe a missão e vai. Só que, em boa parte do livro, parece que a própria missão fica em segundo plano. Sim. Porque o foco da narrativa acaba muito mais na relação entre os irmãos do que na própria missão, de achar o Kermit e na relação entre os irmãos, na perspectiva do Eli. Isso. Então, como ele se sente diante do irmão, o que ele acha que o irmão tá pensando. E muitas vezes, eu acho que a gente já pode dizer isso, não é spoiler, ele se decepciona com o irmão. Então, isso é bom a gente ler e perceber já, porque no comecinho já aparece. Mas ele sempre confia. Ele sempre acredita, não, mas ele tá preocupado comigo. Mas tem muita coisa nessa relação entre os irmãos que vai dar a chave lá no final. Que vai promover o final que a gente tem no livro. E é bem interessante essa relação entre eles, essa relação deles com a família, né, a relação difícil com o pai. Então, à medida que a gente vai acompanhando essa viagem deles no destino, né, até o destino de quem eles precisam assassinar, a gente vai acompanhando também um pouco dessa história desses dois irmãos, pela perspectiva do Eli. Lembremos disso. E a gente vai percebendo as dificuldades, os problemas entre eles, como eles se entendem. Relação entre irmãos nem sempre é uma maravilha. Quase nunca é, na verdade, né? Bom, não vamos entrar nessa questão, porque, né? Mas, enfim. E o livro, ele vai levando a gente por essa história entre esses dois irmãos. No momento da crise, eles estão juntos. Mas, em outros momentos, aí você tem que ler o livro. Que eu posso adiantar que nessas curtas 208 páginas tem muita reviravolta. Tem muita risada, tem uma mistura legal aí de ação, suspense, um pouco de drama, um pouco de agonia, alguns momentos de reflexão. Se a gente levar realmente como ficção, daí é uma dica pra quem for pegar pra ler o livro, a gente vai rir. Leva como ficção. Mas eles matam pessoas. Leva como ficção. É o Velho Oeste. Pessoas têm que morrer no Velho Oeste. É o que a gente espera de um livro ou de um filme de Velho Oeste. Se a gente vai ver Vingadores, morre gente pra caramba. A gente tá assistindo Game of Thrones. Né?
É um livro que ele traz isso, ele traz assassinatos, ele traz conflitos, mas ele traz muita coisa engraçada, ele traz ironia, comédia, traz comédia. É uma comédia sobre o Velho Oeste. Claro que não dá pra definir simplesmente é uma comédia, mas ele tem esse tom cômico. Sim, o tempo todo. E aí cabe uma indicação para a nossa ouvinte e amiga Francine, que pediu por esses dias uma indicação num livro gostoso, levinho, que ela tá até as orelhas, um pouco mais de trabalho, e queria alguma coisa bem gostosinha para ler. Tá aí, uma indicação boa. Irmãos Exatamente, Sister. Um livro muito leve, muito gostoso de ler. E que trata daqueles assuntos que a gente vê em série, vê em filme, de uma maneira extremamente leve. Delicinha, né? Muito leve. E essa dupla realmente, como eu já coloquei em outras redes sociais, é uma dupla muito doida e muito engraçada. A relação do Eli com o cavalo caolho dele... Gente, olha, sem comentários. Sem comentários. Porque essa relação dele com o cavalo, primeiro ele sempre lembra do cavalo que ele viu morrer. Daí ele olha pro cavalo e pensa assim, não quero perder esse também. O negócio do nome no cavalo, que eles não queriam botar nome, mas os cavalos já tinham vindo com um nome. Olha, livro cheio de bons momentos de risada, assim. E a gente pensa, pô, que legal, podia virar filme, né? Virou, ano passado. Brasil tem? Não. Aparentemente ele não saiu no circuito brasileiro. É uma produção conjunta de França, Espanha, Romênia, Bélgica e Estados Unidos. Se você souber que tenha vindo pro Brasil, por favor, nos avise. Porque até onde nós pesquisamos não veio. Pelo menos nas grandes salas não veio. Ele foi lançado dia 19 de setembro de 2018 na França, em festivais. E daí a estreia do filme aconteceu até o final do ano, mas não vi por aqui. Não vi por aqui. É um filme que eu gostaria de ter visto. Adaptação... muito plausível, né? Porque a gente lendo a história por uma adaptação. A gente lendo o livro, a gente consegue imaginar as cenas. Então... Isso. O vento, aquelas bolas de feno no fundo rolando, né? Aquela poeira, os olhares na hora de um duelo, na hora da resolução de uma cena. Tem umas questões, assim, a respeito do livro, de revisão. Um outro ponto, bem pouca coisa, que a gente volta e meia a gente fala nisso, né? Sim. Importante a gente falar também. E de tradução também. Às vezes a gente percebe que a tradução talvez tenha sido feita um pouco com pressa, não sei se foi o caso, mas que trouxe alguma coisa assim de estranhamento na hora da leitura. Que não parecia alguém que falava de um jeito, de repente está falando de outro. Principalmente nos diálogos. O diálogo é sempre muito difícil de traduzir. E daí dá pra perceber umas fugas assim meio... Eu não sei como explicar sem trazer muita coisa. Mas quando o Eli principalmente está falando, são coisas que a gente percebe que não pertencem muito ao vocabulário talvez brasileiro. Não sei, assim, me causou estranhamento. Posso estar enganada, pode ser só a leitura que eu fiz. E daí, como eu já leio outras coisas junto, talvez eu tenha me enganado. Mas eu percebi essa incongruência, vamos dizer assim, entre uma fala e outra. Principalmente do Eli. Ele falava alguma coisa, de repente ele falava outra, e a gente percebia, nossa, mas que construção estranha. Então, é mais ou menos isso, mas, novamente, não tira a leveza do livro, a história, não muda nada. É só aquele pontinho que a gente percebeu de estranhamento. Como a gente sempre traz alguma coisa de... aquele ué no meio. Aquele estranhamento, então foi isso. Sobre o final, sem contar o final, gostou do final? Gostei. Imaginei que fosse outro. Eu também. Eu tava esperando outro final. Totalmente diferente. Mas eu gostei do final também. Eu gostei. Achei um final... Como é que a gente pode dizer? Sem dizer, não é mesmo? Aconchegante. Não? Eu achei aconchegante o final. Interessante, vamos lá. Senão a gente entrega. Não dá pra entregar. Mas um livro muito legal. Recomendadíssimo. Quer uma leitura rápida? Pega esse livro pra ler. Tá naquele momento. Acabei um livro pesado agora. Não sei o que ler. Recomendadíssimo. Um livro mais sério, um negócio histórico, de repente, alguma coisa de trabalho. Bota ele no meio da fila aí que vale a pena. Muito rapidinho. Se você pegar mesmo de jeito, como tem gente que pega, um dia. Vai. Fácil. Sem cansar. Exatamente. Bom, Glênio, acho que é isso. E se as pessoas quiserem nos encontrar, como é que elas fazem? Podem nos encontrar nas principais redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Podem encontrar nossos episódios no Megafono, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. E tem sempre, como referência principal, o nosso site caracteribooks.com.br. Se quiser entrar em contato com a gente, pode fazer por qualquer um desses canais
e também pelo e-mail contato@caracterebooks.com.br. É isso aí então. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.